que aplicativo tu tentando achar muito, né? Já que muita onda agora. Mudou de cidade, estado ou país? Então se liga que você vai precisar transferir o título eleitoral para poder votar no novo endereço. Tudo pode ser feito pelo Título Net, o serviço da Justiça Eleitoral para atendimento remoto, que foi ampliado por causa da pandemia de Covid-19 e da necessidade de distanciamento social. Então, presta atenção no que você vai precisar fazer. A primeira coisa é digitalizar um comprovante de residência e um documento de identificação oficial com foto. Frente e verso, tá? Depois disso, você entra no site do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral do local onde mora, ok? Aí, é só clicar na aba Eleitor e Eleições, entrar em Título Eleitoral e escolher a opção Tire seu título. Olhe a tela até achar o link Iniciar seu atendimento remoto. Pronto! Preencha os campos e escolha o serviço desejado. Bem fácil, né? Proteja sua marca. Na Salvaguarda Marcas e Patentes, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte tem desconto especial. Peça seu orçamento. Boa noite, paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes. Estamos entrando no ar o programa Solo da Terra com o privilégio dessa noite. Estamos aqui nos estúdios da TV Cineb com o pastor Nelson J. Paz. Pastor Nelson, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Cineb. Eu queria aqui agradecer mais uma vez a Deus, por poder estar aqui junto com vocês. E também saudar a todos os nossos amigos telespectadores aqui da TV que nos acompanham por esse canal de TV, a sua pessoa. Nós temos nosso amigo comendador, câmera aí também, Tiago, que está aqui presente com nós, e dizer que é uma satisfação sempre muito grande poder vir aqui falar do amor de Jesus. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Solo da Terra. Nós estávamos esses dias debatendo, acho que semana retrasada, sobre o poder do Espírito Santo. Antes de nós entrarmos
nesse contexto, debate, nessa palavra do Espírito Santo, eu gostaria que o senhor fizesse um momento de oração para os nossos telespectadores do programa Saulo da Terra, que nós vamos falar sobre cura, libertação, sobre o Espírito Santo. E nesse momento eu gostaria que o senhor fizesse um momento de oração para os nossos telespectadores. Vamos orar então. Você que está aí na sua casa, você que está nos assistindo de algum local, mentalize aquilo que você gostaria de alcançar da parte de Deus, para que Deus possa tocar você aí aonde você estiver, tá bom? Vamos orar? Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, nós entramos na Tua presença agora pedindo perdão e arrependimento pelos nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar essa pessoa que nos assiste nesse momento, por esse canal de televisão, seja pela rede social, do seu Facebook, seja pelo aplicativo, aonde ela estiver, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Espírito Santo possa vir sobre ela e possa repreender todo o mal, que todo o mal, pelo poder de Deus, em nome de Jesus, seja lançado para o fundo do abismo da vida dessa pessoa. Pai, toca ela com o fogo do Teu Espírito Santo e queima, Pai, todo o mal que estiver na vida dela, do alto da cabeça dela, à planta dos pés. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, fica conosco nesse dia de hoje, abençoa, Senhor. Abençoa essa TV, abençoa as pessoas que aqui estão, abençoa as pessoas que nos assistem. Pai, multiplica as bênçãos na vida delas, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, amém, Jesus. Missionário, fale um pouquinho desse trabalho que o senhor já faz há um bom tempo, sobre cura e libertações para as nações. O senhor tem visto milagres, Deus fazendo milagre. Inclusive, o senhor teve numa vigília recentemente, sexta-feira passada, é isso? É isso mesmo. Eu queria aqui também agradecer a pessoa do pastor Achiles, né? Eu sempre erro, às vezes, mas o pastor ele sabe que não é por mal, né? Eu amo ele de coração, mas não é fácil porque é a primeira pessoa de espelho que eu vi com esse nome. Achiles. Né? Achiles, isso. Então, ele mora no meu coração, pessoa abençoada, um homem de Deus. Nós estivemos lá na sede da OBPC da Brasil, né? E foi uma grande vigília. Eu comecei a ministrar a palavra, era 1 da manhã, entreguei, faltava 10 para as 4 da manhã. Deus operou grandes milagres. Pessoas que estavam surdas voltaram a ouvir, pessoas com problemas de visão, Deus abriu a visão, voltou a enxergar. Você mesmo já presenciou, sim, onde você esteve comigo, tumores que desapareceram, caroços que desapareceram. Então esse Deus, ele continua operando os milagres. Ele sempre operou milagres e ele vai continuar operando milagres, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é o nosso Deus, né? Exatamente, sempre será. E foi uma vigília, começou às 11 horas da noite, terminou às 4 da manhã. Pouquinho antes, era em torno de umas 10 horas da noite, muito bem organizado pelo pastor, presidente, muito bem organizado pela sua esposa, pelos seus filhos que lá estavam. Teve um momento onde as pessoas pararam para fazer uma confraternização, um coquetel, né? E a 1 hora da manhã eles passaram a palavras e foi uma bênção de Deus, uma alegria muito grande, porque é uma igreja, assim como muitas outras que eu considero muito, tenho grandes amigos nessa igreja, pessoas abençoadas, né? O projeto que o senhor faz, que o senhor trabalha hoje, né? Cura e libertações para as nações, nós sabemos que nós estamos numa época de pandemia. Sim. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, pais enterraram seus filhos, filhos enterraram seus pais. Então nós vimos que esse trabalho de cura e libertação para as nações, muitas igrejas estão restritas em fazer, por causa da pandemia, não fizeram esses cultos. Estamos voltando agora recentemente a esse trabalho. O que o senhor diz sobre esse trabalho, as pessoas que quiserem, os pastores, e falar, olha, eu quero fazer esse trabalho no meu ministério, como que funciona o trabalho de cura e libertação, quantos dias de ministração, qual o preparo da palavra? Muito bem colocado, bispo. Nós tivemos um tempo no qual nós tivemos esse problema, né, que foi um problema mundial, que afetou o mundo inteiro, né? Nós temos aqui uma pessoa que lida com o comércio junto com nós, né? Comendador. Então ele sabe que isso não foi um problema só local, foi um problema mundial. E muitas famílias foram afetadas com as perdas dos seus entes queridos.
Nós oramos por muitas pessoas e temos muitos testemunhos de pessoas que estavam entubadas na UTI, que chegou os testemunhos para nós, depois, muito obrigado, tiraram os tubos, tudo, a pessoa, né, tá bem, tá indo para casa, mas a gente sabe que teve muitos outros casos que a gente soube, onde as pessoas perderam seus entes queridos, que a gente nem tomou conhecimento, às vezes por uma notícia, por um jornal, por uma revista, né, que a gente ficou sabendo. Aqueles que chegaram até nós a gente conseguiu interceder, mas muitos não conseguiram chegar. Então, sempre a gente deve frisar e lembrar que quem faz o milagre é Jesus, Sim. é Deus. Sim. Né? A gente apenas é usado como um canal de bênção para poder levar até as pessoas que precisam. E tu tocaste num assunto interessante, porque você falasse, muito bem colocado por você, que muitas igrejas elas deram uma segurada porque são cultos que arrastam multidões de pessoas. O que acontece? Você tem um familiar seu que é doente, você que nos assiste provavelmente ou já teve uma pessoa que está com um problema na sua saúde. Então, quando há uma pessoa realmente usada com o poder de Deus no sobrenatural, acaba indo muitas pessoas. Muitos, digamos assim, ainda tem um receiozinho, porque infelizmente nós temos, eu sempre digo que em todo lugar tem o joio e tem o trigo. Sim. Então, eu não gosto de falar muito sobre o trabalho de quem eu não conheço, sobre o trabalho das outras pessoas, mas o que eu vou te dizer é o seguinte: passou em determinados locais algumas pessoas avisando cultos de cura e libertação que na verdade não eram. Eram cultos voltados à palavra de Deus. Então, em determinado lugar, por exemplo, eu cheguei num lugar e as pessoas estavam com o coração duro. O coração estava endurecido para ver o que Deus ia fazer. Então Deus me disse naquele momento: olha, chama o pai do pastor presidente. Acho que até comentei um dia aqui. Um dia que o senhor falou. Chama o pai do pastor presidente. Toda a igreja sabia que o cara tinha tido um AVC. Ele estava com o lado do corpo todo paralisado. Ele não conseguia mal e mal se firmar em pé. Ele veio escorado por uma muleta. A muleta trouxe ele e ele levou a muleta depois. Na frente da igreja inteira. E as pessoas ficaram assim. Abismadas. Né? Abismadas. Então Deus ele tem os seus meios de trabalhar, ele tem as suas formas de trabalhar. Eu, por exemplo, eu não consigo muitas vezes, é tão interessante isso, porque é só para quem vive o sobrenatural. Porque às vezes a pessoa está lá com uma catarata no olho e não enxerga, a visão está turva. E se ela for fazer o negócio do exame, às vezes a catarata está lá, mas saiu todo o embaraço da visão e a visão abriu. Explica isso. Quem que consegue explicar a maneira que Deus tem de trabalhar? A gente sabe que no sobrenatural, por exemplo, a pessoa não tem um ouvido, mas ela voltou a ouvir. Nasceu com uma deformidade. Como é que se diz assim? Uma deficiência. Congênita. Isso. Né? E já vem da família. Da família, ou alguma do coisa. próprio DNA. É alguma coisa ali, talvez, que ouve, mas ela volta a ouvir, mesmo sem ter o ouvido. Às vezes a pessoa não tem o tímpano. Mas vai fazer o exame no médico, continua sem o tímpano, mas está ouvindo do ouvido. Então Deus tem umas maneiras de agir no sobrenatural que ninguém consegue explicar Deus. A gente sabe que isso é o sobrenatural de Deus, mas agora, graças a Deus, as igrejas voltaram, a gente está realizando os cultos têm sido umas bênçãos, tem sido uma explosão de milagres aqui onde é que a gente tem passado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e a gente espera contar com o apoio das pessoas para que a gente possa também, dos pastores que olham por uma visão de reino. Porque nós temos um problema hoje e é um perigo muito grande, a questão da religiosidade. Eu sempre digo isso em culto, vou reafirmar isso aqui, porque esse negócio de dizer que só a minha igreja vai para o céu e a igreja do irmãozinho que está lá não vai, eu não concordo com isso não. Eu concordo que todos aqueles que estão na direção de Deus têm direito à sua salvação, que buscam a Deus, que buscam o evangelho do Senhor Jesus. Eu creio que todos eles, sim, que têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles têm direito a ir para o céu. E para você que é pastor, que nos assiste, quiser nos contatar pelo fone 31, com a nossa assessoria lá em Belo Horizonte, você fala direto com a Cláudia, 31 97 160 4165. Repetindo, então, o fone é 31, DDD 31, 971 60 4165. Falando com a Cláudia.
Cláudia marca agendas aí para todo o Brasil. Nós estamos com agenda agora até segunda-feira, né? Segunda-feira, cheia. Culto de glória, de cura, libertação para as nações. Benção. Nossa irmã Cláudia tem nos acompanhado, né? Irmã Cláudia está lá em Minas Gerais, lá em BH. Paz do Senhor, irmã Cláudia. Paz do Senhor. E as pessoas que quiserem entrar em contato diretamente com o missionário Nelson, fazer um trabalho de cura e libertação. São 3 dias, né? Geralmente a gente faz uma conferência de milagres, porque a pessoa pega uma unção maior. Ela vem um dia, às vezes se cura num dia, no outro dia ela traz outra pessoa. E assim ela traz outra pessoa. E um vai trazendo o outro. Olha, me curei. Aí a pessoa está com um problema, vai lá. Claro que a gente tem que frisar sempre que quem cura é Jesus, né? Sempre o Espírito Santo vem tocando, vem curando. Às vezes toca num problema de uma perna, a pessoa cura a perna. Às vezes toca num problema da visão, cura a visão. Então quem faz a obra, na verdade, é o Espírito Santo de Deus, né? É que o comendador até falou uma coisa interessante, né? Que nós temos que ter humildade, simplicidade, não é isso, comendador? É humildade, simplicidade, que mais? Ética, honra, simplicidade, humildade, claridade e humanismo. Isso é uma frase marcante para nós que somos preleitores da palavra, para o senhor que prega cura e libertação. Eu acho que as igrejas hoje, meu missionário, está faltando isso dentro das igrejas hoje. Talvez o Espírito Santo de Deus, ele não age. Não é que o Espírito Santo de Deus não age, nós poderia estar agindo muito melhor nas igrejas se houvesse essas 6 qualidades nos pastores, nas igrejas, porque a igreja é fraca. Eu digo nos dirigentes de igreja. Com certeza, né? Porque hoje a gente não vê mais tanto o mover do Espírito Santo como se via há um tempo atrás. Por quê? Porque a busca, eu acredito que o estudo teológico, eu tenho livros lançados, né? E você pode estar encomendando os nossos livros para todo o Brasil, nós enviamos, não tem problema nenhum. O que acontece? Antigamente, você via aquela irmãzinha que não tinha tanto conhecimento de estudo dentro da igreja, mas quando ela dava um glória a Deus, o céu se abria. Descia uma glória, descia uma unção, descia um poder. Hoje nós estamos muito, digamos assim, apegados a uma parte teórica, teológica, e estamos esquecendo um pouquinho de usá-la na prática. Não que ela seja ruim, não. Ela serve para abrir o conhecimento, ela amplia os horizontes, mas a prática é necessária. Porque os dons do Espírito Santo você não adquire somente pelo conhecimento de material teológico. Você precisa ter eles com você. E para você ter eles com você, quem pode te capacitar é só o Espírito Santo de Deus. Não é outro material que vai te capacitar se não for a presença dele. E a presença de Deus, ela vem da busca, né? Da busca da palavra, da busca da oração, da busca do jejum, porque a Bíblia diz, olha, essa casca de demônio só sai com jejum e oração. Sim. Quando ali chegaram para Jesus e falaram que não, olha, mestre, mas os seus discípulos não conseguiram expulsar esses demônios. E Jesus diz, mas essa casca de demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, os discípulos de Jesus, então, não estavam jejuando. Você veja bem que Jesus, no Getsemane, ele sai para orar por muitas vezes e pega seus discípulos dormindo, né? Sim. E vocês não são capazes de vigiar nem por meia hora. Nem por meia hora. Né? Um exemplo. Então, e depois, logo após, Pedro foi tentado. Foi tentado. Então, o que acontece com isso, né? Quando Pedro até disse para Jesus, olha, você não vai. E Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. Por exemplo, eu tenho dom de discernimento espiritual, eu tenho visão aberta espiritual. Eu sei o que vai acontecer, Pedro. Né? Mas não precisa você me dizer o que vai acontecer, eu estou vendo o que vai acontecer. E muitas vezes na nossa vida é assim, a gente dá muito ouvido às outras coisas paralelas, a pessoas que não entendem tanto do mundo espiritual, mas que gostam de dar sempre um pitaco. Sim. Que nem diz o gaúcho lá no Rio Grande do Sul, né? E gostam de dar sempre um palpite. Aquele palpite não é aquilo que Deus tem, não é aquilo que Jesus quer fazer, não é aquilo que Jesus quer tocar, mas eles
é preciso, por isso que eu sempre dou dicas para as pessoas como elas fazerem para ser mais cheias do Espírito Santo. Eu tenho no Face Nelson Júnior Paz gravado várias lives explicando. Eu explico para as pessoas como é que elas fazem para ser mais cheias. Eu sei que tem muita gente que às vezes nem curte, mas eles estão lá de olho assistindo, porque eu tenho acesso às vezes a quem entra. Então eu consigo ver que entra e a gente fica feliz por isso. Às vezes me dizem, olha, usaram a tua pregação lá em tal lugar, em tal igreja. Eu digo, não tem problema, deixa usar, que as pessoas sejam alcançadas. Porque, na verdade, a gente fica feliz por ser uma referência até para pessoas que já estão dentro do ministério, às vezes com uma caminhada até muito mais longa de tempo de ministério. Mas o Espírito Santo de Deus, a gente é muito grato a Deus por Ele vir nos usando dessa forma. E nós sempre mantemos a nossa forma humilde de tratar todo mundo bem, conversar. Me ligou um rapaz e eu falei com ele por telefone esse tempo que ele busca muito o Espírito Santo. E Deus já tem usado ele em algumas coisas. E ele me disse, olha, eu estou muito feliz por você ter retornado, ter falado comigo, porque geralmente grandes homens de Deus que são usados dessa forma, chega um ponto que eles não atendem quase mais ninguém. Eles não falam, e você me ligou de volta, ele estava muito feliz mesmo. Então a gente sempre mantém aquele meio de conversar com todo mundo que a gente pode conversar. Às vezes a gente não responde alguma coisa porque não dá tempo mesmo, são muitas pessoas. É porque as pessoas hoje buscam a cura espiritual, as pessoas têm, né, esse discernimento. Muitas pessoas que estão doentes, estão feridas, estão machucadas, como o senhor falou, um culto de cura e libertação para as nações, eu acho que devia ser mais focado nas igrejas hoje, deveriam focar mais esse trabalho. As igrejas, os pastores, deviam abrir mais o espaço para que houvesse essas campanhas nas igrejas. Porque a gente vê muito, hoje é culto de prosperidade. Se fala muito em culto de prosperidade. Olha, Deus está te dando um carro, Deus está te dando uma casa. Não, Deus está dando a cura, é o trabalho. Eu costumo dizer, tantas promessas que já me fizeram Deus, eu acho que eu teria uma frota hoje. Eu teria uma frota de carro. É por isso, bispo, que eu sempre digo que tem a profecia e tem a profetada. A profetada até hoje nunca se cumpriu na vida de muitas pessoas. Porque não vem de Deus, pastores não têm discernimento, o dom de discernimento espiritual, coloca qualquer um em cima de um púlpito de igreja hoje. Infelizmente, está assim. Em muitos lugares está assim. Eles não conseguem mais discernir, saber o que vem de Deus, que são poucos os pastores que infelizmente conseguem discernir. Deveria ser muito mais para nós dizer, felizmente todos têm esse dom de discernimento espírito. Né? Mas não tem. Hoje você é amigo do fulano, amigo do ciclano, tem o contato do Beltrano, coloca o cara lá porque é meu amigo, dá uma indicação lá ou vai sobrar alguma coisa. Eu, por exemplo, você sabe quanto é que é meu cachê para ir nas igrejas, né? Você sabe que é altíssimo, né? O cara me levar tem que ter muita condição, né, financeira. Então, eu vou na igreja pequena, não me importo. Eu vou na igreja grande, eu vou aonde as pessoas necessitam, onde as pessoas precisam. Eu nunca deixei de ir numa igreja por causa do tamanho de igreja. Por causa, tem tantos membros lá. Agora mesmo me pediram para mim, olha, você tem uma agenda lotada, mas você tira um tempo para vir numa igreja, a igreja é humilde. Eu digo, vou, não tem problema, vou lá. Porque a minha vinda a São Paulo e outras viagens que eu faço, uma parte desse recurso, quem me patrocinou foi o pessoal da África, empresários que me patrocinaram aqui, o pessoal de Angola me patrocinou. Quero mandar um abraço para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, porque vocês sabem a importância que é chegar as bênçãos na vida das pessoas. Vocês que passam a necessidade na área da saúde lá, vocês sabem o que é ter um parente doente. Você sabe o que é a pessoa estar em casa com um filho, e quantas crianças já foram salvas, já foram recuperadas. Libertas, né? Libertas. Então eu agradeço a Deus essas pessoas que nos ajudam, que nos apoiam, que colaboram, que vou te mandar um pix de tanto lá para você comprar uma passagem para ir para tal lugar, porque a gente não cobra. Muitas vezes para ir nesse Jesus não cobrava. Mas Jesus também tinha quem ajudava ele. Sim, também, né? Mas sabe por que Jesus tinha quem ajudava ele? Às vezes as pessoas perguntam, olha, por que fulano ajuda a patrocinar Jesus na Bíblia? Ajuda Jesus. É porque é para a pessoa participar do milagre. Porque quando eu chego em algum lugar, o pastor que me indicou, ele faz parte dessa bênção. A pessoa que ajudou também tem parte nessa bênção. Então a bênção não é só para mim. Tem 10 irmãs lá do coquinho na cabeça que se ajoelham para orar por mim, elas sabem quem são, elas têm parte nisso aí. As pessoas que oram pelo meu ministério também têm parte nisso aí. Então é um conjunto de fatores. E eu tenho que reconhecer isso.
Mas a tem que Bíblia reconhecer mesmo já essas fala, pessoas. né, que se a gente abençoa alguém, quem não é abençoado não é só aquela pessoa, a gente também somos abençoados. Porque Paulo nós diz abençoamos. isso. Eu Paulo diz isso. Eu recebo muitas mensagens no meu WhatsApp das pessoas. Ontem mesmo um amigo meu, ele me buscou, me ligou para mim. Cheguei naquela chuva, eu estava no Itaim, e ele me ligou: Saulo, onde você está? Eu falei: estou aqui no Itaim Paulista, vou pegar o ônibus para subir para casa. Não, fica aí que eu vou te buscar. Eu falei: amém, eu vou descer e vou te pegar. Aí ele me buscou, eu subi com ele conversando, e ele falou: Saulo, tem uma moça e ela perdeu tudo no incêndio. Ela tem 3 filhos, houve um incêndio na casa do barraco dela, ela não tem marido. Você consegue ajudar? Eu falei: olha, eu vou chegar em casa agora, eu vou ligar o computador um pouco e vou mandar mensagem para algumas pessoas. Né? Quando eu mandei a mensagem, isso já era quase meia-noite. Eu recebi respostas de pessoas que não são evangélicas. Saulo, eu tenho aqui roupa. Saulo, olha, eu tenho aqui, me dá o contato da pessoa. Ele me deu o contato da moça. Já conseguimos para ela 3 cestas básicas. Estamos para buscar. Já conseguimos roupa para as crianças. Inclusive nós estamos pedindo agora toalha de banho, toalha de rosto. Quem puder doar toalha de banho, toalha de rosto, para a gente ajudar essa família. Eu sempre falo, né, Saulo, que ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. É verdade. Às vezes a pessoa diz assim: olha, eu não tenho dinheiro, mas você tem 10 camisas, 20 camisas que talvez você não esteja usando no seu guarda-roupa. Tira 1, 2 e abençoa alguém que precisa. O que não pode acontecer é a pessoa usar de mesquinice. Sim. Por exemplo, vai lá, pega uma camisa toda rasgada. Poxa, se você não vai usar, como é que você vai dar alguma coisa para alguém que você não usa? Se não serve para você, não serve para o seu irmão. Né? Então a gente tem que pregar sempre quando a gente for fazer o melhor e nunca esperar que as pessoas nos retribuam. Sim. Sempre esperar a recompensa em Deus, porque o ser humano é muito falho. Eu acho que a maior recompensa é a pessoa virar para o Senhor e falar: irmão, eu estou orando por você. Eu acho que não tem recompensa maior. Que nem o Senhor faz o trabalho de cura e libertação. Eu creio que o Senhor já visitou vários países, várias cidades, vários municípios. Olha, vários pastores, várias igrejas. Visitamos alguns lugares, né? Tem um país aí que quer marcar uma cruzada de cura e libertação. Agora a gente não sabe como é que vai ficar por causa dessa nova variante, né? Que vem desse vírus, mas eu creio que Deus vai estender a mão e vai livrar o seu povo. E em breve a gente vai estar nesse país, logo logo eu creio, para uma grande cruzada de cura e libertação. Nós temos o Facebook da Cruzada de Cura e Libertação pelo Brasil e pelas nações. Você pode entrar, tem pessoas que administram esse Facebook que eu nem conheço pessoalmente, estão lá, que nos ouviram falar de nós. Não, eu quero ajudar no projeto, eu quero abençoar vocês, eu quero fazer parte dessa bênção. E sempre tem uma transmissão do Senhor na live, quando o Senhor vai voltar novamente aqui na nossa programação Saulo da Terra, nos está visitando novamente, que é sempre um prazer, né? Estar aqui batendo esse podcast com o Senhor. Até conversei com o pastor Tiago, nós vamos fazer o dia dos 70, o dia 70 vezes 7, que é o dia do perdão. Sim. E gostaríamos da participação do Senhor, do comendador, para a gente pregarmos o perdão. Né? Principalmente pedimos aí aos nossos ministros, aos nossos políticos, que assistam esse programa. Que aprendam a perdoar, que aprendam... Você veja que tu me falaste antes no poder do agir do Espírito Santo. Sim. Se você for para o dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, então você vai conseguir ver que a igreja existia uma concordância. Coisa que é difícil de você ver hoje. As pessoas, cada um tem uma opinião, acham que uma coisa é outra é outra coisa. Não, ali tudo havia uma concordância. Então o clima estava preparado para que o Espírito Santo pudesse... Os discípulos estavam preparados. Mas mesmo assim, a Bíblia relata que não foram todos que estavam ali em Pentecostes. Alguns foram: eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar do meu pai. Então os que ficaram receberam o batismo com o Espírito Santo. Porque essa igreja, que foi a primeira igreja mundial, ela tinha... Que era a igreja primitiva. Primitiva, dos apóstolos, né? Dos apóstolos. O que acontece é que ali eles adoravam a Deus e Jesus e o Espírito Santo. Depois nós tivemos um problema no passar do tempo, que eles começaram a já não adorar mais a Deus, começaram a cultuar outras coisas, né? E já não era o Deus que nós temos na Bíblia. Mas tudo bem.
Nós temos aí pessoas de bem em todas as religiões, nós temos que deixar isso claro. Tenho vários amigos em todas as religiões, mas o correto é esse na história, né? E se a gente for pegar e for estudar a fundo, nós vamos ver que Pedro, Tiago, João, eles adoravam ao Deus de Israel. Eles não adoravam outra coisa. Era Jesus e Deus. Isso é bíblico, qualquer Bíblia. Que andaram lado a lado sim, com Jesus. Sim, estiveram lado a lado com o Mestre. Com certeza. Mesmo Paulo, quando Paulo se converte, que Paulo é evangelizado por Jesus, sim. Porque os discípulos de Jesus não conseguiram evangelizar Saulo. O próprio Saulo, quando ele vai para a cidade, que ele vai para Damasco, que Ananias está lá orando, que Deus fala, sim, olha, tá vindo aí Paulo, você vai lá receber Paulo. Ele, como discípulo, né, como servo de Deus, mas Senhor, eu vou até Paulo. Aquele homem persegue os cristãos, manda prender, manda Paulo matar. Paulo está vindo aqui para Damasco para matar. Sim. Então a preocupação dele, mas Deus falou, não, pode ir, porque ele é um vaso escolhido. Na verdade, quem é usado hoje em dia, como os apóstolos eram antigamente, é muito perseguido por algumas pessoas, tá? Eu vou ser bem sincero para você, porque nós temos alguns líderes que eles não olham, infelizmente, para uma visão de reino de Deus. Eles olham para a visão de placa, que placa não salva ninguém. Não. Tá? Infelizmente é isso. Então muitas pessoas às vezes perdem de ser alcançadas as suas bênçãos, perdem por uma disputa egoísta. E ao mesmo tempo eu poderia dizer um outro palavrão que eu vou deter a não dizer aqui, porque nós estamos numa rede nacional, mas uma disputa totalmente egoísta, sem nexo, porque o púlpito, ele não é de ninguém. Não. O púlpito é de Deus. Se o pastor Tiago um dia partir, templo, né? O púlpito vai ficar lá. Ele não vai sair dali, vai vir outra pessoa e vai ministrar a palavra ali. Então é um ciúme doentio que não tem necessidade de ter. É um ciúme que as pessoas não precisariam ter, porque, poxa, se nós somos todos irmãos, se nós estamos aí para fazer a obra de Deus, por que nós temos que estar disputando alguma coisa com alguém? Eu não tenho que disputar nada com alguém, com ninguém. Mas essa se eu tiver que disputar, eu dou o microfone pro cara, pode ministrar. Mas essa diferença, sabe, eu ando muito como o senhor. Eu venho de uma família evangélica. Meu pai era da Cristã do Brasil. Meu pai não sabia ler nem escrever. Mas uma coisa eu aprendi com meu pai. Meu pai era 14, 15 horas de joelho orando. Mas aí... Meu pai tinha uma intimidade com Deus... Aí é outra... Não, meu pai tinha uma intimidade com Deus que raramente, hoje, a gente vê. Sim, hoje a pessoa às vezes ora 5 minutos, não aguenta 5 mais. 5 minutos não aguenta. Não é, nossa, orei bastante, mas que isso? Então tem coisas assim, porque eu penso assim que todos nós como cidadãos, nós podemos somar para o reino de Deus. O comendador, ele não pode às vezes ir numa igreja lá fazer alguma coisa por um cego, por um surdo, mas ele pode abençoar de alguma forma, para que a bênção chegue na vida dessa pessoa. Talvez o pastor Tiago está num programa de TV, ele não tem como sair daqui, mas de alguma forma ele pode abençoar para essa bênção chegar na vida de alguma pessoa, assim você, então eu também. Então, de alguma forma, eu sempre digo, as pessoas elas podem abençoar, e todas as pessoas que abençoam, elas também fazem parte disso aí. Elas também fazem parte para que as bênçãos cheguem na vida das pessoas que precisam. Porque quando nós olhamos para um lado egoísta, nós olhamos somente para o eu. Tem pessoas às vezes que me dizem, vão chamar a gente para ministrar numa igreja e dizem assim, mas quanto é que esse cara vai me cobrar para vir aí? Aí olham 3, 4 vídeos de Deus operando milagres, quanto é que esse cara... Imagina o preço desse cara para sair do Rio Grande do Sul para vir aí. Aí quando eles sabem que não é nada disso, sabe que as passagens são patrocinadas, que tudo muitas vezes é ajudado, colaborado por pessoas que nos abençoam, aí eles ficam olhando, poxa vida. Mas Deus tem muitas coisas, grandes obras para fazer, e a gente conta sempre com as pessoas que olham para uma visão de reino. Porque a vinda do Senhor para São Paulo foi através do Espírito Santo de Deus. O Senhor veio para permanecer 3 dias, já está praticamente aqui 2 semanas, com algumas agendas, né, sendo abertas, inclusive as agendas pela convenção Sinlab, uns projetos que estamos podendo orar a Deus para que Deus abençoe esses projetos, para que Deus abra essas portas, que é aquilo que eu costumo dizer. Eu não sou contra, né, a pessoa cobrar a pregação. Eu não tenho nada também contra a pessoa que cobra ou que pede, tem as suas despesas. Eu não tenho nada contra. Nada contra. Às vezes a gente passa por muita dificuldade, até porque a gente não pede.
E a gente é ajudado por pessoas. Então, eu só queria agradecer a vida desses pastores de bem, essas pessoas que olham por reino de Deus para que as outras pessoas sejam alcançadas. Meu muito obrigado pela indicação. Pastores, onde é que nós tivemos pedindo para nós retornar, que Deus abençoe a vida de vocês, e obrigado por vocês indicar a gente para muitos outros pastores. Vocês fazem parte dessas bênçãos que chegam até a vida das pessoas. Pastor Tiago, nós vamos tomar uma aguinha? Vamos tomar uma aguinha, é rapidinho, como diz o professor, saudoso professor Raimundo. Eu vou fazer o seguinte, Amado, se tu Sim. me permite, eu não Sim. sei que horas eu vou chegar. Sim. Então eu vou deixar aqui um espaço para que o nosso querido também comendador que está aí traga uma palavra aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, porque ele está aí presente e a gente tem que prestigiar as pessoas que estão aqui. Eu não sei, eu acho que eu até perdi o culto já. Não, ainda Olha, não. 7, será que não? Não, 7, Mas 10. indiferentemente de culto ou não culto, eu acho que nós também temos que privilegiar o nosso amigo que está aí para ele trazer uma palavra de Deus. E eu deixo aqui a minha gratidão a todos vocês que nos acompanharam, que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus, você e a sua família. Obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez. Né? Obrigado, missionário. Nós vamos para o comercial e retornamos daqui a pouquinho. Amém. Você sabe o que é Constituição? A AGU explica. A Constituição, também chamada de Carta Constitucional, é a lei fundamental e suprema de uma nação. Ela tem como missão organizar racionalmente o Estado e a sociedade. É o Estatuto do Poder e um instrumento jurídico com que a sociedade se previne contra a tendência do abuso dos governantes. É também o lugar em que se expressam as reivindicações e se retratam os princípios que servem de guia para a construção de um bem comum. Fala-se em Constituição no sentido material ou substancial quando o critério definidor se atém ao conteúdo das normas examinadas. A Constituição será, assim, o conjunto de normas que instituem e fixam as competências dos principais órgãos do Estado. Ela estabelece como e por quem essas instituições serão dirigidas, além de disciplinar as interações recíprocas entre tais órgãos. Também compõe a Constituição, sob esse ponto de vista, as normas que limitam a atuação do poder público, ou seja, que garantem direitos fundamentais aos cidadãos. Assim, a Constituição não é apenas a norma que cria o Estado. Também são delineados pela Constituição Federal aspectos essenciais para a convivência de pessoas e de grupos sociais, e não apenas as conexões entre esses grupos e o poder público. Como exemplo, podemos citar as normas que envolvem a família, a propriedade, a herança, os princípios do ensino e da liberdade religiosa. Por outro lado, a Constituição, no seu aspecto formal, é um documento escrito e solene que estabelece as normas jurídicas superiores, elaborados por um processo constituinte específico. Assim, participam do conceito de Constituição formal todas as normas que foram tidas pelo Poder Constituinte originário ou de reforma como normas constitucionais, independentemente do seu conteúdo. A doutrina aponta que a Constituição Federal de 1988 possui normas que não são tipicamente constitucionais. Podemos citar como exemplo aquelas sobre a validade do concurso público e também do sistema de pagamentos mediante precatórios. Tais normas são constitucionais apenas do ponto de vista formal. Por fim, destaque-se que a Constituição é uma norma jurídica dotada de supremacia, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro é hierarquizado e a Constituição encontra-se no ápice. Conforme a doutrina aponta, dois instrumentos são importantes para se garantir a supremacia constitucional. A rigidez constitucional, ou seja, para que se altere o texto da Constituição, é exigido um procedimento mais difícil do que aquele que ocorre para a legislação infraconstitucional. E o controle de constitucionalidade dos atos normativos que permitem a invalidação daqueles que contrariam a Constituição Federal. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima! Meus amigos, meus irmãos, sou o pastor Roberto Pereira da Silva, coordenador da Convenção Cileb na região de Jabaquara, São Paulo. Sou também apresentador do programa Haja Luz, programa que vai sempre ao ar pela TV Cileb. Por esta razão, eu quero você comigo acompanhando, compartilhando, curtindo, sempre comentando o nosso programa. Programa que é feito para você e para a sua família. Haja Luz. É isso aí. Boa noite, estamos de volta com a presença do nosso comendador
Hector Silva, comendador, muito boa noite. É um prazer imensamente estar aqui no programa Saulo da Terra com a sua presença. O prazer é todo meu. Comendador, me fala um pouquinho do senhor. O senhor é do Chile? Sim. Sim, comendador Hector Silva. Fala um pouquinho do senhor, comendador, para nossos telespectadores estar conhecendo sobre quem é o comendador Hector Silva. Bom, eu tenho uma multinacional, tá? Tenho empresa aqui no Brasil há 31 anos exatamente. Eu cheguei definitivo no Brasil, entre idas e vindas, várias vezes. Agora, eu cheguei definitivo em 2011 para 2012. Sou comendador no Brasil pela quinta vez agora, né? Foi uma honra para mim receber o prêmio na sexta-feira da comenda de Dom Pedro I, pelos 200 anos da independência do Brasil e os 200 anos da língua portuguesa. E ainda mais fui diplomado pela Zumbi dos Palmares. Amém. Comendador Hector Silva, nós estamos conhecendo o comendador hoje, né? Através do pastor Tiago da Sinleb. E gostaríamos de estar atendendo, comendador, o convite para o senhor estar sábado conosco na nossa programação Saulo da Terra. Estaremos aqui o nosso ilustre, o professor Walter. Né? Estamos projetando também um debate, não político, mas um debate sobre a palavra de Deus, sobre a divergência da palavra, porque cada pessoa tem um jeito de... ponto de vista. Ponto de vista. O católico tem um ponto de vista, o espírita tem um ponto de vista, o ateu tem um ponto de vista. Nós temos um professor amigo nosso que tem um ponto de vista por ser ateu, e nós gostaríamos de estar convidando o senhor para estar várias vezes se apresentando, falando conosco, para as pessoas estarem conhecendo, né, os projetos, estar conhecendo o senhor. Vai ser uma honra, um prazer. Será um enorme prazer estar aqui e falar um pouco mais de nós também, certo? E da minha corporação. Para quem não sabe, minha corporação eu sou presidente mundial do Grupo Granville e da holding Granville, justamente, e a qual ela está sendo inaugurada no Brasil, agora a matriz global. Amém. Inclusive, quando eu estava falando de um projeto muito interessante, que a gente vamos até estudar um pouquinho sobre esse projeto, que é o projeto para as pessoas que trabalham com puxando, catadores de lixo. Catadores de reciclagem. Reciclagem. E eu achei um projeto assim, comendador, muito interessante. É um projeto muito bacana, que hoje nós precisamos levar para as pessoas esses projetos. Sim. Projetos que vão edificar vidas. Com certeza, porque é o seguinte, quando a gente fez esse projeto, basicamente, eu vi o sofrimento dos catadores, essas pessoas que são trabalhadores, mas ajudam o meio ambiente e são pouco valorizados. Mas, principalmente, é que a gente percebeu que às vezes essas pessoas não se deixam ajudar. Sim. Eu já tentei ajudar, por exemplo, de 10 catadores, um aceitou. Se posso dizer o que aconteceu, desses 9 quase quiseram bater porque estavam achando que eu estava tirando o trabalho deles. Não, imagina, o trabalho nosso consiste em colocar, não sei para o pessoal se conhece, mas são os carrinhos parecem os carrinhos de golfe, certo? Onde são reformados justamente parecem carrega lixo e tudo a nível com placa solar, certo? Ou elétrico, digamos assim. E ele tem uma autonomia muito grande. Infelizmente, eu vi no Brasil agora mais ou menos 2 meses atrás, uma pessoa que colocou um motor, imagine só, um motor daquele para ser jardineira. Sim. Sabe aquele tipo de... Sim. Eu falei, mas isso aí não é motor elétrico, isso aí é para sofrer, imagina. Ele já numa subida, depois tem que segurar para descer. Isso não é o que a gente fez. Né? E nós tivemos a parceria do ITA, certo? Do Instituto para a Ciência e alguns parceiros que nos ajudaram. E esse projeto nós temos
faz mais ou menos já pronto desde 2014, 2015, imagina só quanto tempo, que está atualizado e agora muito mais em termos de meio ambiente. Tá? Mais ainda agora, se me permite, nós somos o único na América Latina que não estamos certificados para vender certificado de carbono. Então tem 800 mil toneladas de certificado de carbono para ser vendido, né? Com base na ONU e a Vera, né? É dado por eles, justamente. E o Brasil nem sabe o que é isso ainda. Não, o Brasil tem muita coisa. Eu tenho uma amiga minha, a senhora, que ela tem um projeto de pegar a reciclagem, as reciclagens, e fazer casas. Sim. Com materiais recicláveis. Sim, mas existe. E sai até mais barato. Com certeza. E hoje, por exemplo, nós trouxemos para o Brasil as casas de container, casas de bambu e o restaurante de container. Isso a gente consegue fazer, tem só todo tipo de projeto, seja fotovoltaico ou não. Sendo normal, a gente consegue fazer mais ou menos em 45 dias. Mas agora nós estamos trazendo uma nova técnica onde esse projeto, essas casas, a gente consegue fazer em 1 hora. E essas casas, por nós vivemos num país tropical, a laje, no calor, ela não vai esquentar muito. De jeito e maneira nenhuma, porque, por exemplo, no que diz respeito à casa de container, ela já vem por dentro, já tudo preparado, certo? Com ar-condicionado, tudo. Então, são excelentes. E as casas de bambu duram mais de 300 anos, porque elas são seguras. Terremoto, maremoto, ventania, justamente isso, e são flexíveis para tudo isso. Porque o bambu, cheguei a ver uma reportagem, inclusive não só do bambu, eu vi uma reportagem também, acho que na Holanda. Sim, mas desculpa interrompendo, mas uma parte, você sabia que uma parte do Hotel Copacabana é de bambu? É de bambu. Você sabia? Não, uma parte do Copacabana Palace é feita de bambu. E você olha, você não tem muitas coisas que dá para fazer que nós que não investimos. Sim. Nós temos no Rio de Janeiro um amigo nosso que é cientista. Ele está com um projeto para economizar energia. Sim. Não energia solar. É uma matéria-prima que o Brasil exporta, que ela vai fazer a bateria que dura muito mais. Se o senhor sabia, já que entrou nesse processo ambiental, sabia que o Brasil, sabe aquela parte de eólica, a tubulação, é o Brasil que fabrica e exporta para o mundo inteiro? O Brasil que exporta. Certo. Eu tenho vários projetos que nós apresentamos isso, enfim, mas infelizmente aqui tem um problema grave. Às vezes eu discuto com o pessoal ambientalista, tudo isso, até com engenheiro, arquiteto, porque eu falo o seguinte: bom, se está com esse problema, acho que você tem que fazer curso de especialização no exterior. Porque no exterior você tem, imagina, um país, uma nação como o Brasil, que tem 8.200 quilômetros de litoral, que poderia gerar energia, e uma energia mais baixa, mais gratuita, certo? E ainda você fazer a dessalinização da água, certo? E plantar. Imagina o Nordeste, você pensa em São Francisco. Não, São Francisco desemboca onde? No mar. No mar. E se fizer o processo de dessalinização e geração de energia, quanto vai ter isso? Isso já se faz no Chile, se faz na Argentina, em Curaçao, se faz aqui em Trinidad e Tobago, se faz nos Estados Unidos, Israel, Egito, Dubai, tá? Dubai era o quê? Um deserto. Um deserto. Ontem mesmo, eu tive numa reunião e tem um amigo nosso, ele tem um projeto, que esse projeto é trabalhar com a reciclagem do material de construção civil. Por quê? Por exemplo, aqui em frente tem um terreno enorme. Sim. Então, estão limpando o terreno. Sim. E para onde vai esse material? Esse resíduo. E ele tem um projeto para que esse resíduo possa ser triturado e usado novamente. A madeira que sobra na construção civil, porque na construção civil se perde muito material. Muita coisa. Se perde muita coisa. Agora eu quero saber o seguinte, a pergunta, que acho que ninguém está sabendo disso. Daqui até 2030,
que para a maioria dos brasileiros, 2030 está muito longe, eu digo assim, para quem estiver me escutando, eu pago $1 pelo carro que tiver a combustão e eu pago $1 pela Petrobras. Porque daqui a Petrobras, daqui a 2030, é petróleo. Petróleo está proibido a partir de 2030. Já tem países que já está proibido. Está proibido. E o carro a combustão? O pastor Tiago deve ter um carro, ele também tem um carro que não vai valer $1 daqui a 9 anos. Pergunte se ele quer vender esse carro hoje. Não. Tá? Sendo que saindo do Brasil já tem carro a nitrogênio, robotizado, autônomo, né? Autônomo, carro a bateria. Certo? E agora o carro chamado voador, híbrido. E está mais chamado também o híbrido. E agora o carro que voa, Sim. já foi testado na Sim. China. Está sendo feito no Brasil. Está sendo feito, então, na China já Sim, tem teste. Ele já está testando, ele já está voando esse carro. Já temos o carro anfíbio, né? Temos o carro movido a água, que não foi aprovado. Já tem, inclusive, até está sendo construído da China até o Paquistão, o trem que passa por debaixo da água. Tem. Tem o trem que vai. Entendeu? Então. Tentaram implantar no Brasil, estão tentando, ainda não consegue, o trem bala, né? Que seria o mesmo que tem lá fora. Só que é o seguinte, eu vou explicar uma coisa. Por que o senhor acha que no Brasil, quando mostrar o governador Dória, quando trouxe os novos investimentos e trouxe os novos maquinários que são vindo da China, locomotiva, tá? A intenção dele era implantar com porta-mala, para quem vai para o aeroporto, porta-mala, certo? Um mini restaurante, lixeira. Mas acabou desistindo porque aqui no Brasil não daria nem 5 minutos. Porque quebrariam. No Brasil não recicla. Não, e tem esse problema, não cuida. Não cuida, porque... Não cuida aquilo que receberia justamente para isso. Então, agora, mais ainda agora, nesse exato momento, está tendo a Expo Dubai, que vai ter o ano que vem. Teve a Feira Internacional de Aviação. Sabia que foi um Boeing, o 737, não vale o 77, o último, que é feito de composto reciclável? E não só o Boeing, como eu vi uma reportagem, acho que não sei se é Austrália, na Áustria, tem uma cidade que todo lixo que é recolhido, ele vai para uma usina de reciclagem, naquela usina é tratado aquele lixo e ele retorna, né, como energia. Exatamente. Para a própria população. O problema maior que você tem no Brasil é o seguinte: a parte fotovoltaica, eu faço isso, tem um problema grave. Que tem um projeto, isso eu acho absurdo, mas é Brasil, desculpa. Né? Tem um projeto lá na Câmara que querem taxar o sol 30%. Tá? É como se você querer taxar o ar, certo? Por isso, por exemplo, na Europa, você vira sócio do governo de cada país, você vira sócio. Então, o governo, o que ele faz? Ele vira sócio, se você implantar, ele vira sócio. O excedente de energia vai para a Bolsa de Valores. E aí você recebe, volta para você em dividendo, certo? Ou para pagar a energia que você tem e para investir mais. Aqui no Brasil, aí cada um faz por si, sofre, e o investimento, depois você tem que pagar para o governo, porque tem emprestou dinheiro. Porque recentemente tem um projeto que o que fazer com as fezes do porco, né, da urina. Nós fizemos um projeto na época, nós apresentamos 30% do projeto, porque se não precisasse 100% do projeto na Fiesp, o que acontece? O 30% apresentamos, ganhou, ficou em terceiro lugar. É justamente para a parte do metano, tudo isso, a parte do porco, enfim, do gado em si. E o restante era justamente fazer o reuso desse gás metano para gerar energia e o excedente, digamos, da urina para tirar essa parte da ureia e jogar para regar as plantas, justamente. Mas aqui no Brasil não se implanta. Você pode copiar, como diz, aqui nada se cria, tudo se copia. Mas o problema, ninguém implanta. E quando você quer implantar, aí vem a parte governamental, política, tudo isso, e te fala: comendador, se o senhor fizer, estamos juntos. Então é mais fácil. Falta no Brasil investimento.
que falta no Brasil é os nossos governantes se juntarem mais e parar com essa politicagem de esquerda, direita e de centro. Tem que ter uma política de Estado de continuidade. Continuidade. Não adianta você começar uma coisa, chega outro governo e fala, não, isso aqui não presta, vai começar tudo de novo. Uma coisa que eu brigo muito, não sei se é, comendador, se é a mesma opinião sua. Sim. Eu sou daquela opinião. Eu acho que nós temos 27 estados. Sim. Correto? Se nós temos 27 estados, para que 513 deputados? Para que 81 senadores? Na minha opinião, se são 27 estados, nós teremos que ter 2 deputados por estado. Minha opinião. Sim. Que nem São Paulo nós temos 55 vereadores. Só que nós só temos 13 subprefeituras. Por que não se criar subprefeitos? Já tem o subprefeito, sim, mas subvereador. Sim. Porque cada gabinete do vereador tem 20 pessoas num gabinete. Para que essa quantidade de pessoas num gabinete, sendo ele, por exemplo, ele é da Zona Sul, então que ele foi eleito pela Zona Sul, que ele represente a Zona Sul. Sim. E não tem nada da Zona Sul, ele vir para a Zona Norte. Porque, que nem no Itaim Paulista, nós temos uma assessoria no Itaim Paulista, vou dar um exemplo, que não é do Itaim Paulista. Não conhece nada do Itaim Paulista. Sim. Por que não o prefeito não pensaria assim? Peraí, se eu vou colocar um subprefeito, então vai ser assim, o voto direto. Com certeza. Tem que ser morador do bairro, ser engenheiro formado, que conheça o bairro. Olha, você conhece o bairro? Você é engenheiro? Então você vai ser eleito pelo povo e você vai fazer um mandato de 4 anos. Se nesses 4 anos você não resolver o problema do seu bairro, vai ser trocado. Sim. Mas se criam tanto conselhos, conselho do idoso, conselho tutelar, recentemente agora teve a eleição para conselho não sei o quê, só que esses conselhos não são moradores do bairro. Bom, vamos dizer uma coisa mais ampla e simplista, vamos dizer exato, você tem que ter, no meu ponto de vista, são entre 3, 4 coisas principais. Primeiro, fazer um novo modelo federativo. Uma Constituição nova. Né? E um novo modelo, isso. Diminuir, porque se eu perguntar para qualquer brasileiro, e perguntar para qualquer americano, ou qualquer pessoa da América Latina, qual que é a primeira emenda, todo mundo sabe lá fora qual que é a primeira emenda de cada país, cada Constituição. Se perguntar para o brasileiro qual que é a primeira emenda, ele não sabe. Não sabe, nem advogado sabe. Tá? Então, você tem que fazer um novo modelo federativo. Quanto ao voto, eu acho que a melhor coisa é tentar fazer o voto distrital, certo? Sim. Tá? Além do voto distrital, semi-parlamentarista. E não parlamentarista. Não, porque o Brasil simplesmente copiou de um lado, copiou do outro, mas infelizmente é isso. Uma coisa é que quando eu cheguei aqui, a gente ficou, e todos, não somente com todos os estrangeiros, a gente ficou abismado, aonde você viu, você tem várias polícias e nenhuma unificada. Tá? 2, na parte ferrovia que a gente lida também, certo? Você não pode chamar, você chama a parte os ferroviários, né? Mas se fala para os metroviários, não. Você fala, por exemplo, como você chamaria o maquinista? Maquinista, tá. Porque é o ferroviário e o metroviário. Sim. Sabe que o metroviário, né? Eu não gosto que chamem de maquinista, ele chama de condutor. É condutor. Mas escuta, é ferrovia. Bota o metrô, andar na ferrovia do trem, é a mesma coisa. Só muda a composição. Uma é CPTM, a outra é metrô. Só muda o nome. Tem a bitola 1, bitola 2, certo? Tá? A mesma coisa. Para que Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Guarda Civil. Exatamente. Se é um poder só, um poder legislativo... Por exemplo, eu vou botar exemplo de todas as polícias federativas. México, no caso da Alemanha, Estados Unidos, Argentina, tá? São países federativos, tá? Acontece o seguinte, todo policial ele entra na academia da Polícia Militar, ele sai uniformizado, usa uniforme, vira oficial,
Os melhores, se querem virar investigador, eles prestam um concurso para ser investigador. Mas é a única polícia. É a única polícia. Só tem duas, a diferença é que tem duas corregedorias, tá? É a corregedoria militar. Não, a corregedoria, digamos assim, da polícia, não existe polícia militar. Ah, lá não tem não polícia tem, militar. Não tem. Polícia militar, no contexto a nível global, polícia militar é do exército, tá? Olha a diferença. Eu quando vi, por que polícia militar? Cadê o exército? Não. É polícia. No meu país é carabineiro. Na Itália é carabinieri. É uma polícia. Depois tem, daí os melhores saem eleitos, passam para a academia de investigações, que vira investigadores. E depois vira xerife, não é isso? Não. Aí vira investigadores. Que é xerife é a mesma coisa que o investigador. Que o policial. Não, porque é polícia. Ah, mesma só coisa que... Porque, por exemplo, só que no lugar, tipo no Texas, que é xerife, porque é uma região que, digamos, do oeste, tá? Enfim, mas é a mesma coisa. Ou no caso do policial de Nova York, tudo daí sai para melhores escolhidos, são indicados para esse concurso, melhores ou para heroísmo, são indicados para ser investigador e delegado. Tá? E depois delegado, papá. Isso bem. A diferença que se um investigador fizer alguma coisa errada, certo? Ele vai para onde? Ele é afastado da parte investigativa e ele manda ser, sabe o quê? Manda como castigo para um investigador que está 5 anos, ele passa, sabe o quê? Nesse lapso que está sendo feito, como é afastado, ele passa a virar, sabe o quê? Usar uniforme e para virar, no caso de trânsito. Ah, ele volta a ser um policial uniformizado. Policial de trânsito. Uniformizado como guarda de trânsito. É um aprendizado, porque ele vai voltar a raízes. Exatamente. Vai aprender. Para reaprender tudo isso. Aprender. Certo? Uma dúvida também que fica, comandador, que, na minha opinião, no Brasil, sim, nós temos, não sei se lá fora funciona dessa mesma maneira. Nós temos aqui, a pessoa faz o direito, sim, são 6 anos de faculdade de direito, depois ela presta uma prova da OAB para ela receber a carteirinha de advogado. Sim. Aí depois ela se especializa, né, na parte de direito tributário, direito criminal, direito civil, para depois ela poder prestar um concurso. Mesmo ela se formando, tendo uma abertura, ela vai prestar um concurso para delegado ou para investigador. Por que na área da segurança não teria que ser a mesma coisa? Você quer ser um policial, então você vai ter que aprender primeiramente as leis. Porque tem um problema grave. A maioria dos policiais, a maioria no Brasil, certo? Eles vêm da onde? Da classe baixa. Os cabos, soldados, enfim, vêm da classe baixa. Classe baixa da onde? Favela, tá? No meu conceito, se é polícia militar, eu deveria ter igual que a Força Armada. Deveria ter um espaço, para não ter essas ameaças, tudo, deveria ter o quê? Um preparo melhor. Não, além do preparo, saber as leis, deveria ter tipo assim, um bairro específico para os policiais. Ou seja, o governo pagar ceder casa, habitações, como a Força Armada. Você entra na Força Armada, seja oficial, eles te dão no quartel, tem uma área específica para você habitar. Você tem estudo para as crianças, você viaja, especialista, mora lá, tem a aposentadoria lá no mesmo lugar. São quartéis, tipo quartéis, mas são casas, são moradias, dentro da área de segurança para eles. Como era feito na ferrovia antigamente, né? Nós vamos aqui na cidade de Santana do Parnaíba, aquelas casas antigas que tem lá. Mas infelizmente, o que acontece? Por que o policial militar e os outros saem? Tem vergonha, porque e receio, saem do quartel, saem disso. O que eles vão fazer? Eles se guardam na mochila para não ser morto. Porque eles voltam para a favela. E às vezes, esse policial foi criado com uma pessoa ruim, certo? Que era amigo quando criança. Mas depois cada um seguiu um lado. Seus caminhos. Agora, como é que essa pessoa fica nesse aspecto? Né? E aí, eu acho, se eu também o governo pagasse, não teria questão de bico. Sim. Porque quando se tem salário melhor. Salário melhor. Esse bico que acontece, você acaba corrompendo, queira ou não queira,
esse funcionário público acaba sendo corrompido por um salário maior e acaba, se você paga, por exemplo, você paga um segurança, um policial que te dê guarda-costas, tudo, você paga, um exemplo, 3 mil ou 4 mil e ele ganha 2 mil como público, você acha que ele vai fazer um trabalho bem na polícia militar? Não vai. Não vai. Então, ele vai fazer um... Exatamente. Ele vai desleixando. Então, por isso, eu acho muito mais fácil que o governo tivesse que pagar incentivo, trabalhar também com o sistema de meritocracia. Sim. Tá? Você tem um salário e meritocracia. Além disso, você se qualificar. Eu acho difícil, eu não vejo isso como existe a qualificação de policiais, seja cabo, soldado, oficial, que vão fazer fiscalização lá fora. Não tem encontro. Eu não vejo. Como lá fora existe isso. Aqui no Brasil é diferente. Comendador, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Eu estou gostando desse podcast. Quero retornar esse assunto com o senhor no sábado. O senhor vem novamente. Vamos estar gravando novamente e debatendo esse assunto. Certo. É muito prazer conhecer o senhor. Prazer é todo meu. Deus abençoe sua vida. Volte mais vezes para nós estarmos no programa Sal da Terra, TV Sinlab. Deus abençoe a sua vida. Igualmente a sua, e será um prazer estar aqui. Obrigado, Deus abençoe. A vocês, boa noite. Até o próximo dia com o programa Saulo da Terra. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês todos. A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos. Quem vos fala é a missionária Angelina Salles, sou do estado do Ceará. Agora eu sou representante oficial da Convenção Sileb e quero convidar você que ainda não tem o seu ministério divulgado, você que precisa de apoio ministerial, você que já é cantor, que já é missionário, que já é um evangelista, que já é pastor, que precisa de um apoio ministerial, vem trazer o teu ministério, sair do anonimato, venha conhecer a Convenção Sileb. Aqui, entra em contato para maiores informações com o número que está passando. Amém? Deus vos abençoe grandemente. O que adianta eu tocar muito bem, mas não tocar o coração de Deus? Gente, não é porque eu errei não, tá? Fazia 6 anos que eu não tocava, me perdoa. Me perdoa, tá? A banda, por isso que é bom ser líder da banda, o baterista, né? Se eu errar, ninguém briga comigo. Às vezes o clique corre. 70 vezes 7. Falar nisso, eu vou agradecer aqui o meu patrocinador da camiseta, Celeste Longline, que me patrocinou. Obrigado, viu, Tiagão? Eu só acho, Betinho, que eu também tinha que ter aqueles vestidinhos. Não, nós vamos conversar com o Tiagão. Nós vamos conversar, Tiagão, depois nós vamos ver aqui a parada. Eu podia estar usando agora. Tá falando de vestidinho, papapá, mas e o Bronx? Nós vamos conversar. Nós vamos conversar, Tiagão, vamos conversar aí. E dentro do que eu tava falando aqui. Um olhar promíscuo, jogador, jogando uma bola no interior do campo. Várias viagens numa mente, consequentemente. Talvez um dia possa ser que ele entende o quê? Que a vida louca não é caminho, sangue bom. Só Jesus pra salvar essa nação. E a cauterização que o adversário coloca aí. Sem esquema, só o Deus da glória. E o proveito do dinheiro troca, recebida sonho, flui o homem, a humanidade toda essa nação. Ó, veja só, ó que meu.